Bom dia. Mais uma vez estamos aqui na nossa meditação diária, no estudo da palavra. Dando continuidade ao estudo que nós estamos fazendo no livro de Mateus. Evangelho de Mateus. Ontem nós lemos o capítulo 8 até o versículo 27. Vamos dar continuidade então a partir do 28. Quando ele chegou ao outro lado, a província dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros. Eram tão agressivos que ninguém podia passar por aquele caminho. E de repente gritaram: "Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo?" Tem 2 relatos no Evangelho de Lucas, ele cita somente um desse endemoniado. Acreditamos que um era mais violento do que o outro. Mas aqui, Mateus não fala sobre 2. Então, aquelas pessoas que nós encontramos por várias partes, onde aos olhos humanos nós chamamos de malucos, perturbados, doentes mentais. Como toda cidade tem, em todo lugar, são pessoas, uns mais agressivos, outros menos. E esse aqui, pelo que nos falava, ele vivia mais ali no cemitério, no sepulcro. E ninguém conseguia segurá-los, retê-los, amarrá-los. Reagiam a tudo e rebentava todas as correntes quando eram amarrados. E ao verem Jesus, isso aqui é no território de Gandara, e ao verem Jesus, eles vieram correndo e falaram: o que o Senhor tem com nós, o Filho de Deus? Vieram nos atormentar antes do tempo? Então já percebemos claramente que os demônios se manifestaram, que o demônio tinha condição de reconhecer, saber quem era Jesus. E houve esse reconhecimento. Não, tu é o Filho de Deus, que vieram nos incomodar antes do tempo. É interessante que nós vem passando por pessoas nas ruas, pessoas possuídas. Eu tenho um hábito, inclusive, de dizer que hoje os manicômios, os hospitais psiquiátricos estão cheios de pessoas sãs, fisicamente, mas doentes espiritualmente. Porque muitas delas precisam de libertação. Muitas delas estão aprisionadas por espíritos, por demônios. Que elas precisam de libertação. Então esses 2 que todo mundo julgavam, digamos, perturbados, loucos, doentes mentais, vieram correndo de Jesus, falando: "Mas quem vem me incomodar antes do tempo?" O Filho de Deus. Sabia que Jesus era o Filho de Deus. E eles entendiam que não estava no tempo ainda. Mas vejamos o que Jesus respondeu. Não muito longe deles estavam pastando uma grande manada de porcos. Então os demônios imploraram a ele: "Se nos expulsa, permite-nos entrar naquela manada de porcos." Depois falar, falei: "Escuta, se você sei que você vai nos expulsar, então nos manda pelo menos para entrar naquela manada de porcos." E, portanto, nós já sabemos que em Gandara habitava o erro, habitava o pecado. Porque, segundo a lei dos judeus, aquela lei que foi dada por Moisés, e que ainda vigorava plenamente, vigorou até 100% até a vida de Jesus, os judeus não podiam comer carne de porco.
Os judeus não podiam ter contato com carne porque era considerado um animal impuro, um animal imundo, uma carne imunda. Uma vez que aqui nós já sabemos que a própria Bíblia fala que tinha uma grande manada de porcos. Então, sabemos então que o povo não tinha nenhum respeito pela lei de Deus. E Jesus lhes disse: ide. Assim que saíram, entraram nos porcos, e de repente toda a manada correu em disparada e atirou-se violentamente precipício abaixo, em direção ao mar, e nas águas pereceram. Aqueles que cuidavam dos porcos fugiram para a cidade e contaram tudo, inclusive o que ocorrera com os demoniados. Então toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e assim que o viram, suplicaram-lhe que se retirasse daquela região. Jesus permitiu, mandou os demônios então para os porcos. Só que entraram nos porcos, saíram correndo disparados, perturbados, e atiraram no precipício e morreram. Nós temos, se nós fôssemos falar sobre esse assunto, falaríamos muito tempo, mas o nosso tempo não permite. Mas nós temos alguns ensinamentos aqui. O primeiro é que saber que espírito, que demônios podem sim habitar em animais. Já me perguntaram se pessoas, é possível demônios, espíritos estarem em animais? Claro que sim. Nós temos exemplo aqui. Jesus os expulsou e eles foram para os porcos. E claro que esses porcos, todos eles, na hora que Lucas fala maior sobre isso, né, que eram legiões, então essas legiões se precipitaram, fizeram com que os porcos se precipitassem na ribanceira ali e morressem todos. E segundo lugar, nós vemos que os demônios, aonde quer que esteja, com quem esteja, quando chega um homem, um representante do reino de Deus, como chegou Jesus, que era o Filho de Deus. Hoje nós temos essa investidura porque Jesus habita em nós. Quando nós chegarmos, o demônio nos reconhece. Isso é um fato. Jesus expulsou esses demônios. Eles foram para lá precipitaram. E quem habita no pecado não quer o Senhor. Por mais que fale, que cite, esse povo de Gandara falava que era filho de Deus, que amavam a Deus. Mas quando ficaram sabendo de tudo o que aconteceu, toda a cidade em pó veio suplicar, pedir para Jesus sair dali. Jesus foi expulso simplesmente pelo fato de ter libertado, melhor dizendo, duas pessoas que estavam possessas de demônios. Por esse motivo foi expulso da cidade. Por esse motivo e por ter enviado aqueles demônios para os porcos, e os porcos terem se atirado na ribanceira. Jesus assim permitiu, que é porque os porcos eram para eles não poderiam ter porcos. Muitas das vezes nós queremos entender o porquê que não podemos ter isso ou aquilo. Se a palavra de Deus diz que nós não podemos ter alguma coisa, nós simplesmente temos que obedecer e não temos que discutir. Jesus então mostrou para eles o pecado, o erro, mas eles escolheram o erro, eles escolheram o pecado e mandaram Jesus sair da região. Nós também temos que aprender se nós não estamos mandando Jesus às vezes sair das nossas vidas, sair da nossa casa, se nós estamos mandando Jesus sair da nossa família. Às vezes podemos estar fazendo isso, porque não basta nós termos repetido isso de uma forma constante. Não basta estarmos falando, citando o nome de Jesus. É necessário nós abandonarmos os erros, abandonarmos o pecado. Às vezes nós preferimos o pecado e não Jesus. Tem pessoas que preferem a mentira, preferem a desonestidade, preferem o que é ilegal, a desobediência. Várias pessoas falam, não.
Eu sei que Jesus é bom, eu amo ele, mas eu não posso abrir mão disso. Eu não quero abrir mão de um adultério. Então várias pessoas falam, não quero abrir. Sabe que está no erro, sabe que está no adultério. Ou na prostituição, ou no homossexualismo, ou na qualquer outro, na mentira. Não quero abrir mão. Prefere que Jesus saia. Nós temos que pensar sobre isso. Então eles pediram para Jesus sair. Versículo 1 do capítulo 9 de Mateus. E entrando Jesus no barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado em sua maca. Observando-lhes a fé, disse Jesus ao paralítico: tem bom ânimo, filho, os teus pecados estão perdoados. Então saíram dali, atravessaram um barco. Aí Jesus estava lá e trouxeram um paralítico. E a Bíblia fala no plural, Jesus vendo a fé que eles, não foi que o paralítico tinha. Também Lucas fala bem, eram 4 pessoas que trouxeram esse paralítico numa maca. Jesus vendo a fé que eles tinham, não foi a fé do paralítico. Por isso também nós podemos aprender que não é necessário, claro, que a fé da pessoa é importante, mas também a fé daqueles que os rodeiam é importante. Às vezes você tem um filho, uma filha, um pai, uma mãe, um parente que não tem a fé necessária, mas você e outros têm a fé, então é necessário, é o bastante para Jesus agir. Então Jesus, vendo eles, olhou, falou com eles, escuta, está perdoado os teus pecados. Também nós aprendemos o quê? Que o culpado das nossas mazelas é o pecado. Jesus não disse, olha, está curado, não. Jesus disse, está perdoado o teu pecado. São os pecados que trazem enfermidade. É o pecado que traz a miséria, preocupação, tudo. Onde é o pecado? Então o que Jesus fez com isso aqui foi perdoar os pecados. E nós vemos que após o perdão dos pecados, ele vai ficar bom. Diante disso, alguns escribas diziam consigo mesmo, este homem blasfema. Mas Jesus, conhecendo-lhe os pensamentos, questiona, por que cogitai mal em vossos corações? Porque é mais fácil dizer, os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Alguns escribas, como ele disse, alguns advogados da época, alguns entendidos, eles não falaram, estavam pensando. Você não está blasfemando. Jesus conhece os nossos pensamentos. Às vezes nós temos muita preocupação em mostrar o nosso exterior para o Senhor, mas na verdade nós deveríamos ter preocupação mais em mostrar o nosso interior. Ele sabe o que tem dentro de cada um de nós. Ele sabe os nossos pensamentos até primeiro que nós mesmos. E dessa maneira Jesus sabia o que eles estavam pensando. E Jesus os questionou. Por que você está pensando isso? O que é mais fácil falar assim, levanta e anda, ou estão perdoados os pecados? O que é mais fácil? Só porque eu disse que está perdoado os pecados? Porque eles não acreditavam que Jesus era o Messias. Eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Apesar dos inúmeros sinais, apesar dos sinais maravilhosos que Jesus tinha feito, nunca antes feito em Israel. Ninguém nunca tinha visto o que tinha acontecido. Mas mesmo assim eles recusavam. Apesar de ter a Escritura, apesar de ter o Pentateuco, apesar de ter os profetas, que tudo mostrava de uma forma clara que Jesus Cristo era o Nazareno. Que Jesus Cristo era o Messias, que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Eles se recusavam a acreditar. Porque é mais fácil dizer, os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e te anda. Entretanto, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma tua maca e vai para a tua casa.
Levantando-se o homem, partiu para sua casa. Ao ver isso, a multidão se encheu de temor e glorificava a Deus, pois dera aos homens tamanha autoridade. Jesus falou: o que é mais fácil falar? Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para mostrar que o Filho do Homem, ou seja, para mostrar que eu tenho poder para perdoar pecado, eu vou dizer: toma tua maca. Falou com o paralítico: toma tua maca, pega e vai embora da sua casa. Aquele paralítico levantou, pegou e foi. Todos ficaram glorificando a Deus. Quando nós somos perdoados nossos pecados, quando Jesus nos perdoa, quando nós nos moldamos ao Senhor, a cura vem. A cura interior, exterior, física, espiritual, psicológica, toda ela. Nós sabemos, quando nós não temos, ou como nós vivemos no erro, no pecado, nós somos perturbados, oprimidos. Pessoas andam nervosas, agitadas, todo tipo de coisa. Quando nós viemos ao Senhor, nos entregamos a Ele, pedimos perdão, Ele realmente nos perdoa, e não podemos esquecer que Ele conhece nossos corações. Ele sabe o que nós estamos pensando. Às vezes nós somos hipócritas, gostamos de falar com Ele, pedir perdão, mas aquilo da boca para fora. Nós falamos uma coisa e pensamos outra. O Senhor sabe nossos pensamentos. Ele sabia desses escritos. Ele sabe os nossos. Então é isso que Ele está nos mostrando aqui. São vários ensinamentos. Levanta-te e anda. Perdoado teus pecados. Jesus falou isso e continua falando a mesma coisa. Saindo, viu Jesus um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele levantou e o seguiu. Então, saindo, Jesus viu um homem sentado na coletoria. Como eu disse, Israel, naquela época, vivia sobre o domínio de Roma, de César. E, consequentemente, ele está pagando os impostos. E Mateus, esse que escreveu este livro, o Evangelho de Mateus, foi escrito por esse próprio Mateus aqui. Ele estava lá sentado, Jesus passou e falou: escuta, vem, me segue. E Mateus abandonou a coletoria. E os coletores de impostos, para Roma, eram pessoas consideradas pessoas ruins, eram pessoas desonestas, que a maioria não somente faz como metia a mão, desviava. Então não eram pessoas benquistas. O próprio judeu via ele de uma forma diferente, porque ele estava a serviço de Roma, recebendo os impostos de Roma. Ele não era bem visto. Ele era desprezado também. Jesus passou por ele e falou: me segue. Interessante, quando nós vemos discípulos de Jesus, ele não teve nenhum fariseu, ele não teve nenhum sabichão, nenhum advogado, nada. Era pescadores, coletores de impostos. Eram pessoas desprezadas, abandonadas. E levantou-se e o seguiu. E aconteceu que, estando Jesus em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram para cear com ele e seus discípulos. Quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos dele: por que ser vosso mestre com publicanos e pecadores? Então Jesus mandou ele seguir, ele seguiu. E Jesus foi justamente para a casa dele, deve ter convidado. Jesus foi cear, se alimentar na casa dele. E lá junto ali veio vários pecadores, publicanos, todos ali. Sentaram à mesa com Jesus. Aí vem os nossos fariseus, os religiosos, questionaram: não, mas por que o vosso mestre, senta com os fariseus, senta com os pecadores, senta com aqueles desprezados? Aqui a resposta maravilhosa que Jesus vai dar. Mas Jesus, ouvindo, responde: o são não necessita de médico, mas sim os doentes. Portanto, aí de aprender o significa misericórdia quero e não sacrifício, pois não vim resgatar justos e sim pecadores.
Eu não vim resgatar justos, mas sim pecadores. Quem está sã não precisa de médico. Quem está santo, quem não tem pecado, não precisa de ajuda. Quem vive em santidade, vive na palavra de Deus, não precisa de ajuda. Quem precisa são quem está no pecado. Quem está no erro precisa ser alertado. Essas pessoas que precisam ouvir a verdade, conhecer Jesus, ser salvo. No meio da religião evangélica existe uma coisa muito estranha, uma disputa entre elas, né? Cada uma tentando trazer os membros de uma para outra, é aquela confusão. E com tantos perdidos por aí. Nós temos que falar, não é para crente. Nós temos que ensinar, não é crente. Nós temos que ensinar os perdidos, chamar os perdidos. Também nós vemos hoje a mesma hipocrisia daquela época. Não, a pessoa é crente evangélica, ele não pode estar no meio de pecadores. Ao contrário, nós devemos sim. Nós não devemos estar no meio dos falsos crentes. É no meio dos pecadores que nós devemos estar. Porque é lá que nós, com o nosso exemplo, nosso ensino, nós poderemos estar tirando ele dali daquele lamaçal. Os médicos vieram foi para o são, para os doentes, não para os sãos. Agora Jesus, agora nesse versículo, dá um ensinamento muito grandioso. Ele diz aqui, portanto, ide aprender o que significa. Misericórdia quero, e não sacrifício. Misericórdia é o que ele quer de nós. Sejamos misericordiosos. Que ajudemos, socorremos, preguemos para quem realmente necessita. E parem de fazer sacrifícios tolos. Hoje as pessoas se especializaram em fazer sacrifícios. Os templos são especialistas em pedir, criar sacrifícios para o povo. Claro, sacrifício interessante aos templos, aos líderes. Hoje existe seitas, templos, religiões dentro das que se diz evangélica, que pregam e exigem do povo um sacrifício. Ela venha trazer o seu melhor no altar, venha sacrificar, sacrifica o seu Isaac, e mais um monte de história que criaram com o objetivo único de tomar o dinheiro do povo. Verdade? Esse é o objetivo. Jesus falou, quero misericórdia, não sacrifício. Vamos preocupar com quem está perdido. Vamos preocupar com quem não conhece o Evangelho. Vamos preocupar com quem anda possessos. Vamos preocupar em salvar. Jesus não veio para os sãos, veio para os pecadores. É esses que precisam de ajuda. Quem está no erro, está no pecado. Eles têm que ser alertados. Eles têm que ser avisados que Jesus está voltando. Que eles têm que abandonar o erro, que eles têm que abandonar o pecado, abandonar a desobediência. É isso que nós temos que fazer. Temos que abandonar a religião e a hipocrisia. Tem religiões dentro das religiões evangélicas que os seus membros são proibidos até de falar de outras denominações. Ao contrário, nós devemos estar falando com todos. Nós devemos levar o Evangelho, pregar a verdade, não somente com a boca, mas com os nossos atos, com as nossas atitudes. Misericórdia quero, não sacrifício, pois não vim resgatar justos, mas pecadores. Jesus veio para salvar os pecadores. Jesus veio para salvar mim, você e todos nós pecadores. Foi para isso que Jesus veio. Então chegaram os discípulos de João e lhe perguntaram, por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Os discípulos de João Batista vieram até Jesus e falaram, escuta, por que nós jejuamos muitas vezes? Os seus discípulos aí não jejuam. Eu não vejo você mandar os seus discípulos jejuar, eles não estão jejuando.
Então e por que nós, discípulos de João Batista nos manda, né? Nós jejuamos. Olha a resposta de Jesus, que esclarece muita coisa a respeito do jejum. Respondeu-lhe Jesus: é possível que os amigos do noivo fiquem de luto enquanto o noivo ainda está com eles? Dias virão, quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Se eu tenho, Jesus está dizendo para a seguinte forma: agora eles estão comigo, eles me têm, então não precisa jejuar. Porque qual que é a função do jejum? Não é para receber bênção essa ou bênção aquela. Não é para jejuar por fulano, por Betrano, qualquer coisa. A função do jejum é quebrarmos a nossa carne e nós nos fortalecermos espiritualmente. Nós nos aproximarmos mais do Senhor. Essa é a única função do jejum. Então, Jesus está dizendo: não, agora eles me têm, eu estou aqui com eles. Se eu estou com eles, não tem necessidade de jejuar. Mas dias virão, quando o filho é tirado, então terão que jejuar. Se eu estou bem espiritualmente, eu estou firme com o Senhor, eu sinto, eu estou vivendo a presença do Senhor, eu não tenho necessidade de jejuar. É sacrifício de tolo. Agora eu estou sentindo enfraquecida espiritualmente, pensamentos me incomodando, olhando o que não deveria, estou agindo o que eu percebo que a carne está gritando. Então eu vou quebrar a carne. Então eu vou jejuar. Estou vendo que o Senhor está se distanciando. A função do jejum é essa. Sentimos fraco, então vamos jejuar para nos fortalecer espiritualmente. Dias virão em que o filho será tirado, então nós temos um momento de jejuar. Então essa é a função do jejum. Nós ainda já temos falado sobre jejum, eu pretendo falar outras vezes, em outro momento. Que tem as pessoas jejuando de todas as maneiras, de um monte de motivo, igrejas lidam e ensinam de maneira errada. Jejum é jejum total, não existe jejum parcial, e não existe jejum de um dia para o outro, quando você passa a noite dormindo, o sono alimenta, e a função do jejum é quebrar a carne e fortalecer o espírito. Você está bem espiritualmente? Não tem necessidade de jejuar. Foi exatamente o que Jesus respondeu aqui. Ninguém coloca remendo novo em roupa velha, porque o remendo força o tecido da roupa e o rasgo aumenta. Nem se põe vinho novo em odres velhos, e se o fizer os odres rebentarão, e o vinho derramará, e os odres se estragarão. Mas põe-se vinho novo em odres novos, assim ambos ficam conservados. Eles queriam fazer com que a lei, ou seja, trazer a lei para o evangelho, para Jesus, para a graça. Jesus falou: peraí, que a lei toda se cumpriu em Jesus, se cumpre em Jesus. A partir daí nós não vivemos a lei de Moisés, aquela lei para nós não existe, nós não a vivemos. Existe uma teimosia, deliberada ou não, das pessoas em tentar trazer parte da lei. Não existe. Vinhos novos em odres novos. Não podemos colocar remendo com pano novo numa roupa velha. A roupa velha vai rasgar, vai ficar só o remendo. Jesus é o novo, é o vinho novo. Hoje nós vivemos o evangelho de Jesus Cristo. Não vivemos a lei. A lei é ruim, não, ela foi boa e ela se cumpriu em Jesus. A partir daí, vivemos Jesus, vivemos o evangelho de Jesus Cristo. Você pode ver que muitas das coisas Jesus falava assim: olha, Moisés disse isto, mas eu vos digo. É Jesus que diz. Nós vamos ler, vamos chegar ainda sobre o Monte da Transfiguração, onde estava Jesus, apareceu Moisés e Elias. No Monte da Transfiguração, e nós ouvimos Deus dizer: olha, este é o meu filho amado, é ele que vocês têm que ouvir. É ele. Então hoje nós ouvimos Jesus. Na antiga lei existia uma obrigatoriedade.
Existia uma obrigatoriedade de jejuar toda semana, 2, 3 vezes por semana, 4. Era uma obrigatoriedade, era uma religião. Agora não existe mais isso. Não existe essa obrigatoriedade. É isso que Jesus está mostrando. Nós jejuamos quando necessitamos, quando nós estamos fracos espiritualmente. Então é para nos fortalecer. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, os odres arrebentarão e o vinho derramará e os odres se estragarão. Mas põe-se vinho novo em odres novos e assim ambos ficam conservados. Nós vivemos o Evangelho. Vivemos Jesus. Não é Moisés. Nós praticamos o que Jesus manda. Jejum é uma necessidade se estivermos fracos espiritualmente. Estamos fortes. Não se põe vinho novo em odres velhos. Esse tipo de coisa que nós temos que ter, porque hoje ainda vejo muitas pessoas, não, eu estou lutando por isso, eu vou fazer um jejum para me conseguir isso, fazer um jejum para conseguir aquilo. Mas não. Religião não. Jesus é a graça. Lemos, meditamos hoje até o versículo 17. E amanhã nós vamos continuar a partir do 18. Nós estamos em Mateus 9 e versículo 17 encerramos. Amanhã prosseguimos a partir do 18. Mas em todo o tempo nós estamos falando, pegue a Bíblia, leia, medite, entenda, procure compreender a palavra de Deus. Eu sempre tenho dito, se tem dúvida, me mande via e-mail, o que eu puder responder de acordo com a palavra, estamos aqui. Leia e pratique a Bíblia. Que Deus abençoe.